Vamos fazer alguns exercícios agora. Vamos achar a transformada de Laplace desses três sinais aqui. Δt, U de t e cosseno de ômega zero t, U de t. Δt nós sabemos que é a função impulso unitário e aqui U de t é a função degrau unitário. Então veja só, vamos achar a letra A, Δt. Delta de t, o sinal impulso unitário. Qual é a transformada de Laplace? Vamos chamar x de t, delta de t, e vamos chamar x de s a transformada, tá? A transformada x de s vai ser a integral de 0 menos a infinito de Δt, que é a função, multiplicada por e a menos st dt. Usando o teorema da amostragem, vocês podem ver esse teorema lá no livro do Lati, na equação 1.24a. Tá, o livro do Lati da segunda edição. Então lá nos diz o seguinte, o teorema da amostragem diz o seguinte: se eu tenho uma integral de uma função qualquer no tempo multiplicado pelo Δt, o resultado vai ser a função no tempo igual a zero, que é onde o impulso existe. Então, como isso aqui é um número, né, φ de zero, ele sai para fora da integral e nós temos a integral de Δt. A integral de Δt é 1. Por definição, a integral do impulso unitário é 1. Portanto, nós temos que a função é φ de zero. Quando você tem um produto de uma função por o Δt, você vai ter a função no tempo zero. Essa função no tempo zero. Então, nesse caso aqui, nós temos que o Δt vezes e menos st vai ser quem? Vai ser o valor dessa função exponencial no tempo zero, vai ser igual a 1. Então, Δt, a transformada de Laplace de Δt é igual a 1. Vamos ver agora o B. X de t é igual a U de t. Usando por definição, x de s vai ser, então, um produto de U de t da função por e a menos st dt. U de t vale 1 a partir de zero, de t igual a zero. Então, nós podemos tirar substituir esse U de t por 1. Então, vamos ter a integral de e a menos st dt. Isso aqui nos vai dar o quê? Que o resultado dessa integral vai ser 1 sobre s. Correto? Sendo que a parte real de s tem que ser maior que zero. Portanto, dado que nós temos o sinal U de t, a transformada de Laplace de U de t do degrau unitário é 1 sobre s. E se nós temos 1 sobre s, podemos voltar para U de t. Se nós estivermos trabalhando no domínio de Laplace, vemos um termo 1 sobre s, sabemos que a transformada dele no tempo é U de t. Correto? Vamos ver agora esse sinal x de t igual a cosseno de ômega zero t, U de t. Aqui, para utilizarmos dentro da integral, vamos transformar esse cosseno em exponencial. Nós vimos que é muito mais fácil achar a transformada de Laplace com exponenciais, porque nós já resolvemos o problema de achar a transformada de Laplace de uma exponencial. Aqui em cima, lembra? Nós vimos o seguinte, que quando nós temos uma exponencial do tipo e a menos at, U de t, a transformada de Laplace disso aqui é 1 sobre s mais a. Então, esse a aqui, às vezes, muda. Pode ser qualquer fator multiplicando por t aqui na exponencial. Então, nós vamos transformar o cosseno em exponenciais. Então, nós temos que o cosseno de ômega zero t é dado por meio a soma dessas duas exponenciais. E j ômega zero t mais e a menos j ômega zero t. Então, multiplicando por u de t. Isso aqui é a relação de Euler, tá? A relação de Euler diz que se você tem, vou escrever aqui rapidinho, você tem um sinal do tipo E elevado a J alguma coisa, J teta. Isso aqui vai ser igual a um cosseno de teta mais J seno de teta. Se você tem E a menos J teta, só vai mudar a parte imaginária, né? O sinal cosseno teta menos J seno teta. Agora, se eu somar em cima e embaixo esses dois termos aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que E J teta mais E a menos J teta. Eu somei aqui esses dois termos de cima, vai ser igual a soma desses outros dois termos. É igual, só que aqui nós temos que mais J com menos J seno. Então, corta, vai ficar só cosseno mesmo. Vai ficar 2 cosseno teta. Portanto, o cosseno teta é isso aqui dividido por 2. Correto? Então, o cosseno teta vai ser E J teta dividido por 2. E J teta mais E menos J teta dividido por 2. Aqui, no caso do lado do J, nós temos quem aqui? Ó, cosseno de teta é ômega zero t. Então, é o mesmo sinal, só muda quem está do lado do J aqui, tá? J ômega zero t. Então, temos que cosseno de ômega zero t é meio a soma desses exponenciais, U de t. Devido a isso, nós podemos, então, colocar na integral esse valor de cosseno ômega zero t, U de t aqui. Nota que o de t não aparece de novo, porque o de t vale 1 para t maior ou igual a zero. Então, nós temos aqui a soma dessas duas exponenciais, tá?
a integral, que vai nos dar, então, esse resultado. X de S é meio, essas integrais aqui, que nós já vimos que individualmente, né, a transformada de Laplace de um sinal exponencial vai dar 1 sobre S mais A. Só que o A aqui é J ômega 0, está multiplicando por T. Então, nós vamos ter aqui 1 sobre S menos J ômega 0, e aqui vai dar 1 sobre S mais J ômega 0. E nós vamos ter, então, que o cosseno de ômega T, u de T, é S sobre S ao quadrado mais ômega 0 ao quadrado. Tem que ter um quadrado bem aqui, ó. Muito bem. Então, aqui nós temos... Aqui eu reescrevi, tá? Eu peguei essa equação aqui e coloquei o denominador comum e ficou nesse formato. Isso aqui é algebrismo, tá? Então, a transformada de Laplace de cosseno de ômega 0t, u de t é S sobre S quadrado mais ômega 0 quadrado. Vocês podem treinar, fazer para seno. Qual é a transformada de Laplace? Aqui é exercício para vocês, tá? Qual é a transformada de seno ômega 0t, u de t? Vocês podem utilizar a relação de Euler para representar o seno, através de exponenciais por meio da relação de Euler, e achar a transformada dessa forma. Tá? Então, eu quero a transformada disso aqui, tá? A transformada de Laplace desse sinal aí. Tá? Então, dessa forma, você acha as transformadas de vários sinais. Agora, uma boa notícia para vocês, ou para todos nós, é que muitas dessas funções já estão tabeladas. Então, nós já temos assim uma tabela de algumas funções com pares de transformadas. A gente encontrou isso no livro do Lati, Sinais e Sistemas, na página 310. Aqui temos a transformada de Laplace na página 310 do livro Sinais e Sistemas, do autor Lati, segunda edição. Então, veja só aqui, ó, nós já calculamos aqui. Aqui tem o x de t e a transformada x de s. Delta t, a transformada é 1. U de t, a transformada é 1 sobre s. T vezes u de t é 1 sobre s quadrado, e assim vai. Bem, aqui nós temos o cosseno. Ó. Cosseno de bt u de t é s sobre s quadrado mais b quadrado. Aqui temos do seno, que eu pedi para vocês calcularem. Já tem aqui, mas vocês podem demonstrar para ver como é que nós chegamos a isso. Então, o que acontece? Quando a gente for resolver um problema no domínio da frequência, a gente primeiro passa para cá, a gente vem aqui na transformada, nessa tabela, e vê se existe na tabela, né? Se aquele sinal já está tabelado. Então, a gente pode fazer tanto de x de t para x de s, ou se a gente já tiver em x de s, voltar para cá. Se já tiver tabelado, a gente já usa os valores. Não precisa a gente estar calculando as integrais. Tá? Na próxima aula nós vamos ver como fazer a transformada inversa de Laplace, ou seja, dado que eu tenho um sinal em Laplace, como é que eu volto para o domínio do tempo? Em vez de usar aquela integral lá, meio complicada, a gente vai usar um outro método que é a soma de frações parciais. Tá? Nós vamos representar as funções em expansão de frações parciais, mas isso é assunto para a próxima aula.